Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais um episódio do StefaniCast, o podcast feito para você fazer a sua fazenda funcionar melhor. E melhor ainda, de forma simples, do jeito certo. E nesse episódio, hoje, nós vamos falar com uma pessoa que é gerente de um centro de pesquisas, o Centro de Pesquisas da Raiz da Solução, que é um centro independente e é por isso que ele é diferente. Olha, até rimou essa bexiga aqui. Por que a gente fala isso? Porque muitas vezes tem centro de pesquisas de empresas, né? E que muitas vezes puxa a sardinha para um lado, puxa a sardinha para o outro, e vocês sabem que eu estou falando a verdade. E a ideia da Raiz da Solução é ter um centro de pesquisa independente. E aí hoje nós vamos saber como é que é o dia a dia, o que é feito, né? Como é feito, as dificuldades, porque lá também tem pessoas, tem processos, tem planejamento. E para isso a gente trouxe aqui então Renan Teston, seu bexiga, seja muito bem-vindo. Obrigado por dedicar uma hora da sua vida, por estar aqui conosco então. Se apresente, fala do onde é que você veio, o que você come, o que você faz, brincadeira. Até chegar aqui. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado Show de mesmo. bola, bexiga. Obrigado, Mauro, pela oportunidade. É um prazer e uma satisfação muito grande estar aqui essa uma hora aí trocando ideia contigo e conversando um pouco sobre uma das atividades que eu mais gosto, que é trabalhar junto na pesquisa. Então, como você bem me apresentou, eu me chamo Renan Teston, sou gaúcho com muito orgulho. De onde lá? Sou de Espumoso, Ah, Espumoso, perto tem? de Passo Fundo, Uhum. Carazinho ali, Cruz Alta, né? Perto de Nova Brécia, Dio Santo. É, certo, né? Só que na região mais alta, ali, mais plana ali, né? Mas apesar da lataria ser meio judiada, tenho 31 anos, ninguém acredita quando eu falo isso, mas tenho 31 E anos. os cabelos ficaram onde? Isso aí depois que conheci, depois que arrumei mulher e filho, acabou, né? Aí só foi ladeira abaixo, né? Legal. Mas, Cara, tá novo, moço. somos, só meio, igual que Niso Fagão, Ou eu igual que tô velho. caminhão de prefeitura, mas bom de ânimo, ruim de lataria, né? Mas Ou tem eu mais. que tô velho, cara. Caralho. Mas minha formação, então, eu sou técnico agrícola, sou formado lá em Birubá, no Instituto Federal, primeira turma do campus IFRS. Primeira turma? Primeira turma do campus lá, que antes era particular, depois entrou federal. Sou engenheiro agrônomo pela Universidade de Passo Fundo. Depois disso, eu ingressei também na Exalc, na especialização em solos e nutrição. Então, tenho já esse aperfeiçoamento. E também estou fazendo mestrado na Exalc também, na parte de solos e nutrição de plantas. Estou trabalhando agora com a cultura do algodão aqui na Bahia, então fiz todas as disciplinas lá em Piracicaba e depois A Exalc é onde? em Piracicaba, São Paulo. Ah, em Piracicaba, São Paulo. Isso. E talvez de todas essas experiências, a que eu mais me orgulho é que eu sou filho de produtor, então me criei na lavoura, em cima do trator. Sou um piolho de gabina, gosto muito de máquina, gosto de trabalhar, gosto de estar em cima do trator, realmente ver como aquilo acontece, como que realmente é a realidade de cada um. Eu acho que isso é o que me diferencia de tantos outros agrônomos, que a gente consegue conciliar a teoria que a gente aprende ao longo dos anos, com a pesquisa, com a prática, com o estudo, e a gente consegue conciliar tudo isso com a parte operacional de dentro da fazenda. Então consigo conciliar essa parte técnica com a parte operacional e prática, então isso legal. facilita muito a interpretação, de tu conhecer então os posicionamentos, como é que a gente consegue auxiliar, então introduzir essas novas ferramentas, essas novas estratégias dentro da propriedade. Vim para o Luiz Eduardo, então na Raiz da Solução estou desde outubro de 2024, me mudei definitivamente para o Luiz Eduardo em novembro de 2024, então agora eu vou completar aí em novembro um ano de Bahia, de Luiz Eduardo, e estou muito feliz aqui pela oportunidade que o João, que o Matheus e o Culiano me deram dentro da Raiz da Solução, e como você falou, né, é um centro de pesquisa que o objetivo não é terceirizar ou prestar serviço com protocolos, testar produtos, Sim. e sim gerar informação, gerar inovação tecnológica, que a gente fala, para os produtores que fazem parte da Raiz da Solução, porque o nosso foco principal sempre é entregar uma informação de qualidade para que o produtor consiga realmente colher mais e ter uma produtividade, ter uma rentabilidade, assim como um sistema de produção resiliente, né? Isso. Antes de entrar no centro de pesquisa, só uma pergunta. Antes de você vir para o centro de pesquisa, tu era produtor, então tu trabalhava com teus pais ou? Depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei no centro de pesquisa no Paraná. Então eu fiz estágio fora do Rio Grande do Sul, justamente para buscar uma experiência fora do que a gente já tinha vivenciado no Rio Grande do Sul. Trabalhei um tempo.
Aí depois fui trabalhar em casa, quando meus pais mudaram do Rio Grande do Sul pro Tocantins. Então, é isso que eu ia perguntar. Hoje os seus pais estão no Tocantins. Faz quanto tempo que teus pais estão no Exato. Tocantins? Então, vai 2026 agora para 16 anos que eles estão lá. Ah, então faz tempo. Tu tava lá no Sul, então tu tava estudando lá, eles já estavam aqui. Exatamente. Quando eu saí pro estágio, foi quando a gente comprou a fazenda aqui no Tocantins. E até no Então início, antes, mas eles trabalhavam na roça, digamos assim, lá no Rio Grande do Sul, em isso, nós Espumoso. tínhamos área em Cruz Alta, em Boa Vista do Incra, na verdade, Ah, nas tá. nossas áreas. E depois a gente, com o plano de expansão, saiu de lá para adquirir terra aqui para cima. Tá. Com essa ideia de aumentar em escala, né, por questão de valores de terra. Então, daí de 2014, 15, a gente começou no Tocantins, onde a gente encontra até hoje. Então, eu Entendi. tive uma experiência em casa também. E Onde nessa experiência que tu tinha lá na tua casa, era teu pai trabalhava sozinho ou tinha com parentes? Não, a gente trabalha é um grupo familiar, na Ah, então verdade. não tem briga, graças a Deus, é tudo em Não, é paz. tudo na paz, tudo os Imagina. processos É tudo estabelecidos. italiano, é? Italiano, Ma gringaiada. porco Dio, então tu imagina os gritos, Dio Santo Benedetto. Exato. Mas assim, lá todo mundo pacífico, né? Ninguém gosta de dar uma discutida. Teus pais, o teu pai e teus filhos, então tu sabe que eles falam 3 línguas, né? É o italiano, o português e com os braços, Dio Santo Exato. Benedetto, né? Assim? Essa é a que mais sai, né? Essa língua braçal. Mas assim, realmente foi uma experiência muito boa em casa, justamente porque como são mentes diferentes, pensamentos diferentes, faz com que a gente evolua e passe a entender um pouco mais desses processos de fazenda Sim. e o quão eles são importantes, né? Que a gente sai da faculdade com um nível técnico, vamos dizer assim, razoável. Sim. A gente realmente aprende no campo. Eu acho que no campo, na minha percepção, é a minha maior escola, Não e a gente tem está outra. aprendendo todo dia. Mas realmente, quando o negócio começa a criar escala, acaba que você depende de pessoas. Então, à medida que você vai dependendo cada vez mais de um número maior de pessoas, você tem que entender perfil, você tem que entender comportamento, você tem que ter processo, você tem que ter planejamento, você tem que ter plano de carreira. Ou seja, o método PPP. Exato. Pessoas, processos e planejamento, Exatamente. né? Eu acho que assim, é fundamental para que dentro de uma propriedade as coisas fluam e realmente dê certo, sabe? E foi uma das grandes dificuldades que eu encontrei. E aí nesse cenário eu tinha duas opções, né? Ou você fecha os olhos e finge que nada aconteceu, ou você tem um perfil de você falar e se incomodar e procurar um novo caminho, né? Sim. Eu, como nunca fui naquilo que eu acredito, naquilo que eu já tinha vivenciado em outras fazendas por ter rodado bastante e tal, eu sei que é possível fazer. Então, não estava dando muito certo em casa, eu acabei vindo aproveitar ainda que eu sou novo e buscar mais experiência ainda no mercado para a gente conseguir crescer profissionalmente. Então, foi aí que eu saí de novo, voltei para o mercado de trabalho dentro da pesquisa. Então, desde que eu formei, durante a universidade, eu já fazia trabalho de pesquisa voluntário, justamente para aprender. E à medida que eu saí da universidade, o meu foco, desde 2016 que eu formei até hoje, sempre o meu trabalho fora de casa foi com pesquisa. Ah, então tu já até é um gosto teu mesmo. Um gosto. Assim, umas duas paixões, né? Sim. A primeira é a propriedade, uma coisa que eu gosto, tá lá vivenciando e vendo aquilo na prática. Tu vai lá na propriedade? Vou, agora que eu tô para Bahia, então fico Fica mais perto, né? Quantos quilômetros daqui? Uns 500, mais ou menos. Uns 500 quilômetros. É uma manhãzinha ali, dá pra ir. E, assim, é legal a gente acompanhar, ver a rotina, tá por dentro do que tá acontecendo. Não, e dá apoio, né? Porque é família, né? De queira ou não queira. Ah, beleza, não dá certo trabalhar junto, mas não é por isso que não dá para se ajudar, né? Com certeza. É o que eu sempre falo, muitas vezes tem filhos. Eu atendo fazendas, né? Sabe que o meu trabalho é fazer isso, né? Quando eu falei do método PPP, é o que a gente faz nas fazendas, aplica essa metodologia justamente para ajudar. E tu sabe que quando a gente tem pessoas envolvidas no lugar certo, processos definidos e planejamento detalhado, você tem muito mais harmonia dentro de uma empresa. E eu falo que muitas vezes o cara, tá bom, tu não precisa trabalhar o tempo todo junto, mas apoia teu pai e seu filho do canso, porque muitas vezes também tem uns guri, vou te dizer, viu? Que, porque o pai não faz nada do que eu mando, quer fazer tudo do jeito dele, não aceita nada da gente, tá bom, beleza, tudo bem, é o jeito dele, respeita, mas dá teu apoio de vez em quando, né? Não agora, porque o pai é bruto, não sei o que, você também não quer mais ajudar, né? Exatamente. Por isso estou dizendo, então, que bom que você vai lá, dá o apoio, né? Ajuda no que você pode. Isso é um ponto bacana, porque, assim, eu particularmente não consigo desligar, ou simplesmente virar as costas, e por mais que eu não consegui
trabalhar o implantar tempo completamente aquilo que eu consegui dentro da fazenda, mas eu sempre não consegui simplesmente, não, agora não deu certo aqui na fazenda, vou virar as costas, não vou mais participar. Então sempre fui participativo e sempre busquei trazer experiências que eu tive fora em fazendas que já tem pessoas, processos e planejamento. planejamento estabelecido e mostrar para eles que aquilo ali dá certo, né? Sim. Que muitas vezes o que acontece, né? A gente vem de uma escala menor, em que a gente precisa de poucas pessoas e o trabalho é muito mais familiar. Quando você vai para uma escala maior, Uhum. que você precisa de pessoas, então e pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade em se adaptar, em se moldar Tem. e essa geração também de hoje é um É pouco mais diferente. complicado a gente trabalhar, Pouco, é né? bastante, né? É Então, diferente, né? exatamente. Muitas vezes eu até acho que é um negócio, um ponto importante aqui para falar. Até você, produtor, e eu vejo isso todo dia nas fazendas. Vamos lá. A geração atual, ela não é mais difícil, ela é diferente, tá? E ser diferente não significa que está errado, é porque o mundo mudou. Se você tivesse nascido agora, você seria igual a essas pessoas. Você não ia aceitar certas coisas que você aceitou quando você nasceu. É que nem eu falo, eu nasci em 75, eu vivi 9 anos sem energia elétrica. Era tudo certo a gente ir lá no meio do mato, de pé do chão, como a gente dizia. A minha sola era mais dura do que a sola de sapato hoje, porque a gente só andava de pé descalço. Tá bom, agora eu vou exigir que os meus filhos andem de pé descalço hoje, porque eu andava naquela época, não faz sentido. Então nós que temos que nos adaptar à realidade atual. E o que acontece? O pessoal hoje é imediatista, eles querem ter uma previsibilidade, senão não fica na fazenda. E é por isso que a gente tem que aplicar o método PPP. Então, bora lá, procure stefanilin.com.br, que lá tem o plano do Fazendeiro Libertado, que vai te ajudar a se libertar destas bexigas aí. Meu querido Renan, vamos começar a falar sobre o dia a dia lá do Centro de Pesquisas, né? Como é que é? Primeira coisa, vamos lá, você é gerente do Centro de Pesquisas. Quantas pessoas tem lá? Isso, Mauro, a gente está hoje com 6 pessoas, Certo. mas a gente está ainda estruturando a equipe, então o nosso centro de pesquisa é o nosso segundo ano aqui em Luiz Eduardo, então a safra passada foi nossa primeira safra, então a gente está estabelecendo todo esse planejamento e processo, construindo Certo. tudo isso, né? Então a gente tem ainda muitas dificuldades pela frente, mas hoje a gente tem uma estrutura de 6 pessoas e a gente fica sediado ali na Fazenda Lagoa do Grupo Paris, ali Do na Grupo Estrada do Café. Paris. Um abraço ao pessoal do Paris, que inclusive nós também estamos lá dando um apoio, né? A gente começou, inclusive, uma consultoria lá para ajudá-los também nos pessoas, processos e planejamento, que todo mundo. Na verdade é o seguinte, ó. Em algum momento, quem não se organizar vai ter que se organizar. Eu não sei se tu sabe que está tendo uma reforma tributária também, que exige que a gente precisa se organizar na questão de custos, num bocado de coisa. E se você não tiver os processos definidos, você não vai conseguir se organizar na parte de documentação. Então é necessário, não tem para onde correr. Além de que, como eu sempre falo, você não tem o poder de decisão sobre o preço na venda. É uma commodity, certo? O que você tem poder é em reduzir o custo. Você reduzindo o seu custo, você aumenta a sua margem e é o que vai te dar sustentabilidade ou até você sobreviver, né? Não é nem sustentar, é sobreviver, porque a margem cada vez está menor, né? Você sabe disso, todo mundo sabe. Exatamente. Então é necessário. Tá. E como é que é o dia a dia lá? Vamos lá, essa rotina do dia a dia. Você chega lá, como é que funciona? Só para a gente ter uma noção. Tá, assim, nós, como eu te falei, a gente está ainda reestruturando todos os processos, mas a gente, primeiro de tudo, estamos buscando essa padronização de alguns processos e a primeiro deles é uma reunião semanal Tá. para a gente alinhar as atividades semanais, quinzenais e dar um overview, vamos dizer assim, de uma atividade mensal. Pelo menos para o pessoal, para os nossos colaboradores, né, entenderem realmente o que a gente vislumbrar o que a gente tem de atividade, até para eles se organizando, né? São pessoas novas, são estudantes de agronomia, são técnicos formados, são pessoas que trabalharam em fazendas, então nós temos um mix de experiências dentro da nossa equipe e que somadas, eu acredito que a gente vai construir uma equipe aí que múltipla função Multifuncional. e que, consequentemente, um agrega e complementa o outro. Tá, é isso que eu queria saber. Por exemplo, quando você vai fazer lá um cronograma das pesquisas, um cronograma de funções lá dentro, que tipo de serviços que tem lá dentro? Tá, a gente sabe que tem os operadores que tem que plantar, tem que preparar o solo,
mas as outras coisas que o produtor não sabe, por exemplo, na fazenda dele, ele não... Entendi. Vamos dar um overview geral, então. Primeiro, para a gente começar uma pesquisa, a gente tem que ter uma hipótese. A hipótese é uma pergunta ou alguma coisa que eu quero responder. Tá. Por exemplo, Isso, agora qual a dose de calcário que eu preciso utilizar num reserva de solo em tal situação? Ou qual dose de magnésio eu preciso utilizar via folha para esse potencial produtivo? Ou qual fonte de magnésio me agrega mais em produtividade? Essa é a nossa hipótese, né? Tá. Então, diante disso, a gente desenha um protocolo experimental. Então, vamos partir daqui, vamos devagarzinho. Vamos lá, como é que eu posso perguntar? Você não vai conseguir responder todas as perguntas, certo? Então, qual base de perguntas que vocês estão respondendo hoje? Quais são as perguntas, digamos assim? Perfeito. As nossas perguntas basicamente vêm da nossa mentoria. Então, como você sabe, a Raiz da Solução hoje está com aproximadamente 126 fazendas na mentoria a nível Brasil. Então, a gente tem encontros semanais, que são online, a gente tem encontros presenciais, inclusive vai ter um encontro esse ano no Centro de Pesquisa. Em janeiro, acho que é. Em fevereiro. Dentro desses encontros é onde saem as dúvidas e demandas de produtores lá na ponta, as dificuldades, alguma estratégia diferente, algum problema diferente que estão enfrentando. Então, a gente junta tudo isso e a gente passa por um filtro, vamos dizer assim, em função do que a gente já tem de resposta, o que a gente não tem de resposta, o que já se faz, o que não se faz, o que tem informação na literatura, o que não se tem. E em cima disso a gente filtra o que realmente é necessário. E realmente a gente não consegue testar tudo num ano só. Não tem. E outra, a grande dificuldade da pesquisa é sempre que se responde uma pergunta, surgem 10. Entendi. Porque à medida que você evolui no conhecimento, mais detalhes você começa a compreender no processo, consequentemente isso vai te gerar mais dúvida. Você consegue enxergar coisas que você antes nem enxergava, né? Exatamente. Então, por isso que a gente tem como base o conhecimento. Tá. Porque o conhecimento é ter essa visão holística e ter essa flexibilidade e entender os processos e saber como que a gente vai se posicionar. Então, assim, vem a dúvida da mentoria. Bom, preciso entender qual a fonte de magnésio eu posso usar. Pega um exemplo Vamos real. pegar um exemplo esse real, aí é real. que é um dos principais exemplos que nós temos. Magnésio e a folha. Tem diferença entre fontes? A gente sabe que tem sais, que tem quelato, que tem suspensão concentrada. Um é mais solúvel, um é menos solúvel. Um absorve mais rápido, um absorve mais lento. Um tem ponto de liquescência maior, tem ponto de liquescência pior. Então, tudo isso influencia, de um modo geral, na eficiência da fonte e na resposta que ela vai dar na planta. Bom, partimos dessa dúvida. Então, nós montamos um protocolo, desenhamos no computador. Então, vamos embasar isso na literatura. O que você tem de informação de magnésio hoje? Desde função, como que ele trabalha na planta, o que ele faz na planta. Aí tu tem um profissional que faz isso aí. Aí é você. Então, eu e a Cintia. Bom, vou dar o nome da nossa equipe. Pronto. Então, nós temos eu, que sou o gerente agronômico, então coordeno a parte da pesquisa. Temos a Cintia, que é coordenadora de pesquisa, que também é engenheira agrônoma formada. Ela trabalha conosco me auxiliando nisso, meu braço direito hoje. Tá. Temos a Ilana, que é assistente de pesquisa. Temos a Isabela, que está fazendo agronomia. Temos a Isabela, que é assistente de pesquisa, auxiliar de pesquisa, que está fazendo agronomia. Temos o Raimundo, que entrou agora, que está nos auxiliando também como assistente de pesquisa no campo. Então, esse tem uma experiência também grande em fazenda. E temos o seu Chico, que também trabalhou muito tempo em fazenda e está nos auxiliando também. Começou agora, os dois iniciaram na segunda-feira. Então, a gente está estruturando toda a equipe. Então, essa é a nossa equipe que... Agora, quem é que... eles são operacionais? Quem é que planta lá? Quem é que faz... Isso é o que eu vou descrever na etapa, então, para a gente conseguir entender. Depois de a gente desenhar o processo, então, desenhar o protocolo em cima da teoria assim, não é nada da nossa cabeça, não, eu penso com magnésio, não. Na literatura tem artigos publicados com pesquisadores renomados a nível internacional em que a gente entende a fisiologia, por exemplo, daquele negócio. Que o nosso know-how dentro do centro de pesquisa é fertilidade no solo, nutrição e fisiologia de plantas. 95% dos nossos ensaios é em cima disso. Porque dentro da mentoria nós temos os professores, que são os especialistas, inclusive o Maurão é um deles, né? Sim. Que tem um know-how muito maior, vamos dizer, dentro das suas áreas de atuação, e não tem como nós competirmos diretamente fazendo um experimento lá. Então temos o Mauro, temos o Rômulo, temos a Gisele, temos o Gauchinho, temos o Germerson. Então cada um com suas especialidades,
e que já traz informação de qualidade para nós. Então, nós estamos focando dentro do que é a nossa expertise. Tem o Power Bags na Tem o plantabilidade. Polar Bags plantabilidade, exatamente. Então, assim, nós temos um time bem seleto, bem específico em cada área, e nós ficamos com a parte de fertilidade do solo, nutrição e fisiologia, que é a nosso know-how de expertise. Beleza, fizemos toda essa revisão, montamos os tratamentos, vamos testar sulfato de magnésio em tal dose. Aí a estrutura do protocolo, ela é embasada nos padrões científicos que são utilizados. Para mim testar magnésio, não, para mim saber qual que é a dose, eu tenho que ter uma curva de dose com pelo menos 4 doses. Mas o ideal seria 5. Então a gente faz com todo o rigor científico, faz com todas as repetições, são parcelas experimentais, com bloco pequenas, 3x10 ou 6 linhas de 50, ou no nosso caso, espaçamento de 60, são 6 linhas de 60, 3,60 metros por 10 metros, com 6 repetições, com blocos casualizados, que nos permite a gente realmente extrair daquele experimento realmente um resultado voltado para o magnésio. Tá. Por que precisa seguir o rigor científico? Justamente para a gente eliminar a probabilidade do erro experimental. O que é um erro experimental? É uma mancha de solo, é uma mancha de uma semente de má vigor, é uma falha de aplicação. Então, com a gente seguindo esses rigores experimentais, que é a estatística e toda a parte de alinhamento do experimento, a gente consegue minimizar isso, né? E realmente o resultado que tiver lá dentro, se der diferença estatística, ele é realmente o reflexo daqueles tratamentos que estão sendo aplicados. Entendi. Então, se a gente quiser hoje pegar esses ensaios com todo rigor, a gente tem a possibilidade de publicar um artigo, por exemplo, porque eles são conduzidos dentro das normas científicas. Então, o mesmo padrão que a gente faz lá é o mesmo padrão que eu estou fazendo no meu mestrado. Então, minha mestrado é um ensaio específico. Tu já faz para publicação. Entendi. Exatamente. Então, sim, tem todo esse rigor justamente para garantir a qualidade daqueles dados que estão sendo gerados. Tá. Bom, beleza. Feito o protocolo, o projeto de pesquisa, então a gente já parte para o campo. Nós estamos falando, vamos supor, do magnésio, né? Exatamente. Então, desenhe lá. Vou testar sulfato de magnésio, 4 doses, uma testemunha, sem adubação, para a gente saber se ele agrega ou não agrega. Tá. Vou testar cloreto de magnésio, vou testar nitrato, padronizando as doses por ponto de magnésio, não por dose do produto, assim, igualando as pontuações de magnésio. Beleza, desenhei dentro desse protocolo. Qual é o tamanho dessa amostra que vocês fazem? As parcelas que são conduzidas, elas são 3,60 por 10. Então, dentro dessas amostras, dessas parcelas, é o que a gente coleta os dados. Coleta a planta, coleta solo. 3,60 por 10 metros, é isso? Isso, essa é uma parcela. Então, vezes as 6 repetições. Sim. Quando você fala uma parcela, eu chamaria de uma amostra, no caso. Isso. Que tu vai botar aqui uma dose, nesses outra dose. Exatamente. Isso aí. A gente é unidade experimental ou parcela. Pronto, entendi. Entendeu? Entendi. Aí, dentro do protocolo, também a gente define, antes de ir para o campo, as avaliações que serão feitas. Então, quando o time chega no campo, ele já sabe tudo o que vai ser feito naquele protocolo, para justamente não ter possibilidade de erro. Aí que tem que ter bem definição dos processos mesmo, porque senão lasca tudo, né? Exatamente. Então, por exemplo, assim a gente vai pegar o protocolo e vai, não, aqui é o ensaio de dose de magnésio. Ela já sabe qual é o tamanho da parcela, ela já sabe qual que é a vazão que vai ser utilizada, ela já sabe qual dose de magnésio por hectare, ele já está convertida, quanto que as gramas ela tem que dosar na garrafa para aplicar na parcela, ela já sabe quais avaliações que vão ser feitas, em quais estágios. Então está tudo descrito no protocolo, para que a gente consiga, dentro do nosso cronograma, executar as avaliações e a condução do experimento da melhor maneira possível, justamente para garantir essa qualidade desses dados que estão sendo gerados. Aí vem a questão da equipe que você me pediu, né? Sim. Como que a gente está estruturando? Então, como é o nosso segundo ano, a gente ainda está estruturando toda a equipe. Então, lá não tem ainda uma pessoa que é específica, não, você é só trator, não, você é só avaliação, você é só digita dado, não. A equipe como um todo, a gente sempre busca conversar com eles, que a gente quer nivelar principalmente tecnicamente eles, então, para que todos tenham conhecimento do experimento ou das coisas que estão sendo testadas, né, dos manejos que estão sendo testados, para que realmente eles entendam o porquê que estão fazendo, o porquê que está fazendo daquela forma, por que a gente está testando aquilo, o resultado, por que saiu daquela forma. Então, todos os nossos colaboradores ou são técnicos ou são agrônomos, então já tem um nível teórico já básico, vamos dizer assim, para conduzir os experimentos. Intelectual também, né? Exatamente. E a gente
procura, além disso, capacitá-los, né? Dentro da parte de agronômica, dentro da parte de pesquisa e dentro dos cursos da Raiz da Solução. Um requisito básico para eles permanecerem na equipe é eles fazerem o curso. Ah, Então, legal. justamente, não é obrigar a fazer curso. E muitos dos colaboradores falam, cara, vocês são uma das empresas que estimulam a gente a estudar. E realmente, eu sempre falo para eles, cara, eu preciso que vocês estudem para que quando vocês tiverem oportunidade na empresa, vocês cresçam profissionalmente. Sim. E além disso, eu quero formar uma equipe independente. Que um não dependa do outro tecnicamente para fazer as coisas. Todos estão no mesmo nível. Eu tendo uma equipe mais elevada, consequentemente a qualidade dos ensaios vão ser muito melhores. Então, chega isso aqui, a gente está definindo, mas hoje a parte mais operacional, vamos dizer assim, com tratores, é mais o seu Raimundo e o seu Chico. A Ilana, a Isabela e a Cíntia e eu ficamos na parte de organização também e a parte de avaliação. E o seu Raimundo e o seu Chico, quando não estão fazendo alguma operação com máquina, eles nos ajudam nas avaliações. Então, todos nós avaliamos, todos nós vamos no ensaio, todos nós batemos estaca, todos nós plantamos a soja, acompanhamos o processo de operação. Sim. Então, hoje ainda não se tem uma estrutura Não, tranquilo. definida. Mas, quando tem uma operação específica, a gente já sabe as pessoas que a gente designa em função justamente da capacidade de realizá-la. Agora eu fico imaginando o número de informações que circula ali, né? Tu tá falando ali de uma informação que é o magnésio. O magnésio vai ter 5 amostras, como é que tu chama lá? Parcelas. 5 parcelas. 5 repetições 6 repetições daquele tratamento. São 5 lugares que foi plantados, né? Então Exato. são 5 amostras, vou chamar aqui. Nessas amostras, tu vai ter lá um bocado de testes em várias fases daquele plantio, daquela soja lá, não é isso? Exato. Nisso aí tu tem lá, sei lá, 50 informações, 60, 70, não sei, tô chutando aqui, daquela. Só que tu tem lá mais 50 testes em andamento, certo? Como é que vocês fazem para não misturar informações? Qual é o procedimento, cara? Legal. Então, Mauro, cada protocolo de pesquisa, ele tem a sua pastinha, tanto física quanto no drive, onde a computador. gente armazena esses documentos ou essas informações justamente para não correr o risco de perder. Então, são muitas informações. Por exemplo, o ensaio de magnésio. Eu avalio a fertilidade do meu solo, para mim saber o teor de magnésio que está no solo, para mim em perfil, que a gente, dentro da raiz, a gente não trabalha só 0 a 20, então a gente sabe 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, e no centro de pesquisa nós temos a amostra de 60 a 80, então a gente quer entender como é que está o magnésio do solo, vamos trazer para o lado do experimento do magnésio para facilitar o entendimento. Então só aí eu tenho 4 amostras. Sim, de De profundidade de solo. Exato. Aí eu tenho depois eu tenho o plantio, depois eu tenho coleta de folha, depois eu tenho avaliação de altura em mais dos estágios, eu tenho a informação no multispec, que só o multispec me dá uma 16, O que é o 20. multispec? O multispec é um aparelho que a gente adquiriu na última safra, que ele mede parâmetros fotoquímicos com base em fluorescência e clorofila. Então, ele é um equipamento que vem importado e ele mede toda a parte de captação de luz. Ele me diz se a minha planta tá eficiente ou não está eficiente, se ela está dissipando ou não está dissipando, entre vários parâmetros. Então, um equipamento ele me dá 17, 18 parâmetros de avaliações. Isso num estádio. Se eu avaliar em 5, 6 estádios ao longo do ciclo, eu vou ter esses 18 vezes 5, vezes as 5 repetições, que cada parcela a gente avalia. Então, por isso, realmente, essa parte de controle do dado ele é muito importante. Eu fico porque imaginando. realmente ele impacta na qualidade final do Agora é o ensaio. seguinte, falando nesse ensaio do magnésio aí, por exemplo, porque eu sei que vocês testam também, como é que chama? População, distanciamento da população, no caso, é quando você bota tanto por metro linear, né? Isso. E também esses testes de distanciamento... Você vê coeficiente de variação, isso, distribuição horizontal. Isso, exato. Mas quando você está fazendo esse negócio do magnésio aí, que você tem lá 5 o quê mesmo? 5 parcelas. Ali também aí elas têm que ser do mesmo jeito, o mesmo distanciamento, né? Senão também tá diferença, Exatamente. Então, assim, igual eu te falei, por isso que a gente faz com rigor científico, justamente para isolar esses fatores de variação. Por exemplo, população dentro do ensaio de magnésio não é interessante que varie. Certo. Porque eu quero avaliar só o efeito do magnésio. Então, um dos fatores que a gente avalia é realmente a população final das parcelas. Ela não pode dar diferença estatística entre parcelas Sim, de tratamento diferente, porque eu não estou avaliando população.
Isso, porque senão, de repente, assim, se eu tenho menos população, o magnésio pode ter pego mais luz e dar uma coisa Exatamente. diferente, né? Então, justamente, esse rigor científico da experimentação, ele é utilizado para isolar esses fatores de variação, que me remetem ao erro estatístico ou erro Sim, científico, entendeu? sim, exato. Então, por isso que a gente faz nesse nível de condução dos experimentos, sabe? Tá, caraca, moço, mas é muita informação. Agora que eu estou imaginando aqui, De planilha, é muita informação. Quantas parcelas tu acha que tem lá no centro de pesquisa? Tu sabe? De qual? assim, o ano passado nós tínhamos 768 parcelas experimentais. Ah, bexiga, velho. Esse ano, nós aumentamos nosso centro de pesquisa, então o ano passado nós não tínhamos área irrigada, então esse ano nós vamos ter uma parte irrigada por Piva Central e outra parte sequeiro. Nós vamos ter os ensaios de fertilidade de longa duração, que é a parte de reset, de subsolagem, de incorporação de calcário, então vai ter vários fósforos em profundidade, potássio, além das aplicações de folha. Nós vamos estar mais ou menos com umas 1.500 parceiras, mais dobrar em relação ao ano passado, sabe? Fora experimentos que saem ao longo da safra. Por exemplo, agora implantamos a soja, nos pivôs ali da fazenda foi implantada a soja. Então tem-se a condição agora que não está chovendo, temperatura muito alta, é uma janela de oportunidade para nós fazer teste. Então nós já começamos. Já Isso. startamos os ensaios em parceria com a fazenda do grupo Adir Paris. Sim. Então já começou a aproveitar essas janelas de oportunidade que acontece, tá bom, agora, estabelecimento em condição de temperatura alta, tem alguma ferramenta ou não? Então a gente já começou a testar. Então agora, na terça ou quarta-feira, nós vamos implantar o soja no nosso pivô. Tu Então, já estava vai lá, começar. inclusive, hoje, lá no centro, né? Exato. Eu vim para cá para a gente Isso. fazer a gravação. Nós estamos, então, de mudança, estamos organizando nossa estrutura. Como eu falei, a nossa segunda safra. Esse ano a gente já vai ter pulverizador, a gente vai ter plantadeira. Então, assim, ainda esse ano é a fazenda que planta para nós a soja, mas agora a gente está organizando a plantadeira de parcela. Então, aos poucos, nós vamos criando a nossa independência. Como é essa história? Uma plantadeirinha, é? De plantadeirinha pequena de parcela, exatamente. Para que a gente consiga fazer esses testes de população em uma escala menor. Porque hoje uma plantadeira grande na fazenda, 30 linhas. Fica muito difícil de eu fazer essas variações de suco, de TS, de população, porque é uma área muito grande. Então, com a plantadeira de parcela, eu tenho essas possibilidades infinitas de teste, entendeu? Cara, eu fico imaginando que, por exemplo, no sequeiro, né? Agora, o que é necessário? Resumidamente, eu sei que é muito detalhe aí, mas agora eu estou viajando mesmo. Mas o que você tem que definir, por exemplo? Tu me explicou mais ou menos aí, né, na questão do magnésio. Mas como agora tu tem 1.000 e cacetada, quantas parcelas? 1.500. 1.500 parcelas, né? Então agora segunda-feira vocês já plantaram na área de irrigação, né? Quantas parcelas mais ou menos irrigadas? Lá vai ter umas 600. Umas 600, é um pouco menos da metade, então é irrigado agora, que a parte maior é sequeira, então... Tá, e tudo já foi plantado? Não, ainda vai ser. O sequeiro ainda está aguardando a chuva e o irrigado vai ser plantado agora essa semana. Ah, não foi nada plantado ainda? A única coisa que a gente instalou foi os ensaios de reset, de subsolagem, que já foi feito o preparo do solo. Então eu entendi tua pergunta. Assim, de acordo com o ensaio, a gente faz uma programação. Por exemplo, esse de magnésio é o ensaio que é feito via folha. Então toda a parte de adubação do solo, manejo de planta daninha, cultivar, população, ele é padrão da área. Então, eu implanto, depois que a soja emergiu, eu vou lá, eu abro as parcelas, a gente recorta independente elas. Lá, tipo assim, se é o preparo do solo para dar 100 sacos, ou seja, 80 sacos, isso não vai interferir no seu magnésio, digamos. Nesse caso, não. Nesse caso. Exatamente. E um ponto importante, que é um dos diferenciais também da pesquisa da raiz, é que o nosso objetivo, a nossa expectativa na área de pesquisa é 100 sacos, Sim. 90 sacos, é alto potencial. Até explicar aqui para quem ainda não sabe, né? A mentoria da Raiz da Solução é R100, né? Rumo aos 100 sacos. Então, porque a Raiz da Solução foi criada justamente para que as pessoas consigam produzir 100 sacas de soja por hectare. Então, é claro, né, é importante a gente falar aqui que toda a pesquisa também lá é direcionada para que se consiga chegar a 100 sacos. Tanto é que eu lembro que até o Leandro e o pessoal, o Matheus, o João Vitor, falavam o seguinte,
né? Por isso que é importante, ó. Não adianta você colocar um foliar lá se o seu solo está compactado, né? Exato. Que não vai dar resultado. E tem muita gente, inclusive o pessoal do contra, né, que é sempre do contra, fica, isso aqui não dá certo, não dá certo, eu fiz isso e não deu resultado. Claro, tu não cuidou da física, aqui, assim como o PPP, eu já aprendi, viu? É física, depois a química, depois a biologia do solo. Não inverta a ordem, seu bexiga. Do mesmo jeito, pessoas, processos e planejamento também não pode inverter a ordem, não é assim? Então, agora eu compreendi, eu já tinha esquecido isso. Então, lá não tem a questão de 80 sacos. A ideia é que você prepare o solo, tudo, para que você passe de 100 sacos. Exatamente. O ano passado, por exemplo, nós tínhamos limitações, só que nós iniciamos a safra, a implantação dos ensaios, já em cima da safra. Então, nós não tivemos a possibilidade de mexer, de ajustar como a gente queria. Sim. E dentro dos ensaios, um dos ensaios, a gente fez a leitura do potencial produtivo da área e fez os manejos de adubação para diferentes potenciais. Ou seja, o nosso potencial era de 60, 70 sacas e a gente tinha manejo de 120. E esse manejo de 120 sacas, ou seja, a gente ajustou produto, dose, gramatura de nutrientes, de bioestimulantes, tudo mais, para 120. Mas o meu solo, igual você comentou, suportava 60, 70 sacas. Uhum. Então, o tratamento que mais produziu no foliar foi o de 60 e 80 sacas, porque o potencial produtivo estava nesse meio. De 70 sacas é o que a gente fez, 75, 80 sacas é o que a gente fez leitura. Então, 60 agregou, 80 agregou, 100 já diminuiu. Sim. E os 120 produziu 4 sacas e meia a menos que a testemunha sem nenhuma adubação. Ou seja, é a mesma coisa que a gente turbinar um motor estourado. É isso Ele mesmo. não vai agregar em força e Entendi. potência. Então, assim, igual você comentou, cara, se eu tenho que entender o meu sistema, fazer a leitura da minha limitação de solo, até onde eu consigo chegar, para em cima disso eu fazer toda a minha Agora você falou um recomendação. negócio importante aí, o potencial produtivo. Como é que se define isso? Assim, tem vários fatores que levam em consideração, né, que são determinantes para o potencial, né? Disponibilidade hídrica, radiação, temperatura e genética. Isso ele é um fator A genética determinante. que tu fala é da O semente. potencial é aquilo que está escrito no potencial genético, né? Qual que é a minha limitação genética, não o meu potencial. Mas isso se encontra na descrição da semente da soja? Não, isso é o que a pesquisa nos traz, né? Que a gente tem um potencial gigante dentro da genética, só que dentro dos materiais a gente tem a variabilidade. E daí tem os fatores limitantes da produtividade, que daí entra a questão da nutrição, entra a questão do gap de água, ou seja, a disponibilidade hídrica. Sim, sim. É um fator limitante. E depois vem a produtividade real, né? Que realmente entra o fator da disponibilidade de água, falta d'água, o gap de água, o gap de nutrição e o gap de manejo. Que daí Certo. entra a parte de nutrição, de fungicida, inseticida, herbicida. Ou seja, meu potencial produtivo máximo, minha produtividade potencial, ela é definida pela radiação, pela temperatura, disponibilidade de CO2 e genética. Tá. O meu potencial atingível, ele é tudo isso menos a água. Sim, Que entendi. daí a água é o que limita, quer dizer, a condição hídrica. E eu fui agora há pouco tempo palestrar lá em Santa Catarina, o pessoal chama dos capados, né? O pessoal que já produziu, inclusive no campeão do SESB, que foi o pessoal lá de Canoinhas, né? Como é que é o nome? Eu esqueci agora o nome. O Charles. O Charles Breda, isso. Um abraço, seu bexiga do Breda. Teve os 3 que eu fui lá. O Sidney e os Crestani. Um abraço a vocês, seus bexiga. Lá, a CTC deles diz que é uma CTC diferenciada, né? Que é bem parecido com o solo americano. Vou mudar um pouco. A gente tem roteiro, mas a gente sempre foge aqui. Já também lembrei disso, né? A questão da CTC do solo. E vamos lá. Eu vou fazer um monte de pergunta misturada aqui, e depois você separa na sua mente aí. Eu sei que uma coisa que não pode ter, se não me engano, é alumínio no solo. Alumínio, né? Isso. Não pode? Então, a questão da CTC e tudo mais, essa questão do solo, eu também fiquei sabendo que para você passar de 100 sacos, você tem que ter muito nitrogênio no sistema, se eu não me engano, não é isso? Então, essas situações todas aí, por exemplo, ali no centro de pesquisas, vocês têm parcelas com tipos de solos, com CTCs diferentes, com nitrogênio diferentes, esse tipo de coisa também? Assim, Mauro, com relação à CTC, é muito característica do solo, porque a CTC é a capacidade de troca de cátions, ou seja, é o quanto que meu solo consegue reter, no caso da CTC, de cargas positivas.
de nutrientes com cargas positivas. Dentre eles, os trocáveis, que a gente mais trabalha, cálcio, magnésio, potássio, tá? Que são os retidos mais na CTC. Isso é um atributo que ele é diretamente relacionado à textura do meu solo. Então, quanto maior o teor de argila, maior a minha CTC. E dentro do teor de argila, eu tenho a variação do tipo de argila. Que daí é uma análise um pouco mais complicada, que vai mais a fundo na mineralogia do material. Então, não é simplesmente, então, eu tenho a minha argila. Mas qual argila? Dentro das argilas, eu tenho uma variação em função da estrutura do mineral. Nessa capacidade de gerar carga. Seja ela dependendo de pH, por isso que a gente precisa ajustar o pH do solo. Seja ela, que seria a permanente, que é independente do pH, que ela é em função da formação do solo, da mineralogia do mineral. Tá? Então, eu não consigo variar muito dentro do nosso solo. Entendi. Porque isso eu variar, o nosso solo varia de 23%, 24% de argila. Para mim ir para 40%, não é simplesmente eu ir aqui no lado e vou pegar um solo de 40%. Entendi. Isso varia muito em função da formação. O que a gente tem de variabilidade ali, só que ele já não pega dentro da área da pesquisa, onde ele começa a baixar um pouco mais, que eu tenho eu tenho mais umidade, então eu altero o processo de formação do solo, descida de argila e tudo mais. Então eu tenho um solo mais arenoso, mas já não pega dentro das cargas, tá? Não pega dentro do centro de pesquisa. Então a CTC eu não consigo trabalhar nela ali, especificamente. Como que eu consigo ajustar a CTC dentro do meu solo? Explorar a CTC que o meu solo tem. É ajuste do pH com calcário. Então, meu pH das cargas que elas são em função do pH. À medida que aumenta, eu aumento minha CTC. Principalmente com relação a disponibilidade dessas cargas que estão ocupadas por hidrogênio. Então, à medida que eu elevo o pH, eu consumo esse hidrogênio que está ligado na minha CTC e eu libero essa carga para cálcio, para magnésio e para potássio. E as cargas que estão relacionadas à matéria orgânica. A matéria orgânica é uma origem, ela gera cargas no solo em função dos seus grupamentos ali, carboxílicos, fenólicos e dentre outros. Então, uma das alternativas que nós temos de elevar ou melhorar a nossa CTC do solo é com palhada com matéria orgânica. Porém, não é uma coisa assim, vou sair hoje de 5 e vou ir para 10 com palhada. Não é tão simples assim, não é tão rápido assim. Tanto é que lá eles usam esterco de galinha também, que não sei se isso ajuda ou não. Isso. Tem dentro da sua composição cargas, né, em função do material orgânico, consequentemente ele vai ajudar nesse processo. Mas não vai alterar minha CTC drasticamente, sair de 5 para 10, por exemplo, em função disso aí. E aqui nós temos, nessa região, nós temos o solo mais arenoso, né, com menos teor de argila, então a CTC é mais baixa, né? A CTC, vamos trazer para um linguagem mais prático do produtor, o que é? É a minha despensa na minha casa. Então, assim, onde eu guardo, antigamente, os antigos tinham, né, a despensa que guardava todo arroz, feijão, tudo lá dentro, né? Então, assim, um solo arenoso, com uma CTC menor, a minha despensa é menor. Ou seja, estoque é menor. Exatamente, o meu estoque é menor. Eu tenho menos capacidade de guardar cálcio, magnésio e potássio, por exemplo. Agora, um solo argiloso ou um solo de CTC maior, a minha dispensa, o meu armazenamento é muito maior. Então, isso facilita eu guardar mais cálcio, mais magnésio, teoricamente, mais quando as raízes chegam lá, tem mais comida para elas. Exatamente. Então, assim, trazendo uma analogia bem simples, é assim. Beleza. Entendeu? Agora me diz uma coisa, já que a gente está tocando nesse assunto, depois que já está lá no campo, né, os experimentos foram implementados, como é que se faz o acompanhamento no dia a dia? Agora vamos fazer de conta que já está lá tudo estabelecido. Eu acho que eu entendi, né? Eu acho que todo mundo já entendeu mais ou menos a questão do planejamento de se estabelecer as parcelas lá. Então, tu vai ter solos diferentes, quando eu digo com níveis de calcário, com algumas coisas diferentes, né? Para você entender isso, porque você falou que você analisa, quais são as coisas que você analisa? Os foliares? Parte de fertilidade, nutrição e fisiologia. A fertilidade do solo, você vai ter parcelas com fertilidade diferentes, certo? Exatamente. Isso. Respondendo um pouco da tua pergunta anterior também, o que a gente consegue variar? Por exemplo, nitrogênio no sistema. É um dos fatores que a gente tem observado que temos um gap, ou seja, nas parcelas em que a gente utilizou nitrogênio, teve resposta em produtividade, tá? Mas a gente sabe que a soja tem a fixação biológica que supre. Mas em alto potencial e num sistema em que eu tenho safra, safrinha, eu tenho outras culturas que demandam nitrogênio no sistema, então acaba tirando do meu sistema, o meu sistema não está conseguindo suprir adequadamente aquela proporção de demanda da soja que não é suprida pela FBN. Entendi. Por isso que teve um incremento
em produtividade quando utilizou-se nitrogênio na soja. Entendi. Agora, não é uma recomendação a gente sair adubando a soja com nitrogênio, Sim. com ureia, mas sim entendermos que precisamos trabalhar o sistema, ponto. Então, o que a gente consegue testar dentro disso? A CTC, igual você me perguntou, é uma característica intrínseca do solo. Então, dificilmente eu consigo alterar bruscamente. Tá. Agora, parâmetros relacionados à adubação, pH, alumínio, que impede o crescimento radicular, pH do solo, suprimento de nutrientes, pelo menos para elevação aos níveis ideais que a gente julga no solo, no perfil do solo, para atender a demanda da soja de alta produtividade. Além disso, num sistema em que eu fiz todas essas correções, corrigi minha física, minha química, minha biologia, eu vou para a parte de estímulo, que são as aplicações foliares. Então, esses parâmetros relacionados à adubação, a corretivos, a estímulos tanto em enraizamento, em tratamento de semente, a vegetação, a estruturação, o apegamento floral, o enchimento de grãos, tudo que a gente consegue através de uma ferramenta de manejo, seja nutricional, seja de bioestímulo, seja de biorregulador, aplicar na soja, a gente tem essa possibilidade de fazer lá no centro de pesquisa. Então, vem todo aquele programa, tá? Sim. De que a gente desenhou e depois a gente testa. Bom, mas como a gente já desenha todas as avaliações que a gente vai conduzir no protocolo, então depois a gente, semanalmente, através das reuniões de planejamento semanal, a gente vê, passa protocolo por protocolo. Não, esse protocolo tem que avaliar, está no estágio V4, por exemplo. Eu tenho que ir lá e medir, contar nódulo, arrancar as plantas e contar nódulo. Então, esse protocolo deu V4, então segunda-feira vai esse. Não, mas quando esse aqui tem uma aplicação fixa. Então, apliquei minha primeira aplicação hoje, daqui 15 dias é a aplicação fixa de novo. Então, eu já tenho a data pré-definida. Quando na segunda-feira, essa semana, a quarta-feira tem uma aplicação. Eu já vou na minha programação, já deixei toda a programação semanal de atividades em todos os ensaios, aí eu tenho que passar um por um. Eu desenho toda a programação semanal para que a gente consiga executar tanto a aplicação quanto a avaliação. Né? É isso que eu quero tocar nesse assunto aí. Eu até ia te perguntar aqui, né? Como é que é feito o acompanhamento no dia a dia? Vamos levar para o planejamento das operações de uma fazenda que a gente atua, né? Quando a gente ensina. Lá no terceiro P do planejamento operacional, a gente tem o planejamento macro, que é o anual, que a gente pega as 4 mega operações, que é preparo de solo, plantio, pulverização e colheita, né? Isso, o que eu estou falando, numa fazenda normal, sem ser centro de pesquisas. Aí o que a gente faz? Dentro do preparo de solo, vamos supor que nós temos 4 meses de preparação de solo, eu vou quebrar esse preparo de solo em meses, os meses em semanas e as semanas em dias. Então, o que eu tenho que fazer nesses 4 meses? Quais são as operações que eu tenho? Quais são as máquinas que eu tenho? E quantas pessoas eu tenho? Beleza, a gente já consegue entender isso tudo. E aí a gente vai distribuindo isso aí, e aí chega lá naquele planejamento semanal que você está me dizendo aí, que vocês fazem. Parabéns para vocês. Aliás, sem isso vocês não conseguiriam ter o centro de pesquisa, né? Fato. Com certeza. É fato. Tá, beleza. Então você distribuiu semanalmente, e aí a minha pergunta é justamente, no dia a dia, aí vocês já fizeram que pronto, a Cíntia tem que fazer isso, eu não sei quem tem que fazer isso, e já tem o cronograma diário. E aí a minha pergunta é, tem lá um checklist, você como gerente, como é que tu sabe que aquela tarefa realmente foi executada? Vocês têm algum sisteminha, é numa planilha, é num documento escrito? Como é que vocês fazem esse controle? Certo. Essa programação é extremamente importante. Então, assim, a gente, da mesma forma que é feito na propriedade, como você comentou, a gente tenta programar isso também para o centro de pesquisa ao longo do ano. Então, o ano passado foi um pouco mais difícil, porque a gente era novo, a estrutura, Sim, pessoas, tudo começando. Então não tinha processo, ainda estamos desenhando isso, então a gente está tudo isso em processo de construção. Mas, de forma geral, a gente define as operações semanais, depois que entrar a safra agora, toda manhã, antes de iniciar os processos, nós repassamos a atividade daquele dia, para realmente... Sim, que é a reunião diária. Exatamente. E aquela reunião do bom dia que a gente já... Opa, você vai, faz isso aqui. Isso, exatamente. E daí, cada avaliação, a gente... o ano passado nós tínhamos a folha de avaliação, então depois vai no campo, avalia, depois vem, guarda na ficha, na pasta de cada protocolo individual, e a gente tem uma folha controle, uma planilha controle, não, foi feita a operação, foi feita a avaliação, não foi feita a avaliação. Tá, então, eu posso comparar isso com o prontuário de um paciente lá no hospital? Vamos pensar aqui, você tem lá uma amostra, certo? E você vai ter que ir fazendo coisas diárias. A mesma lógica de um paciente que está lá no hospital,
e tem que ir recebendo doses de remédios diariamente por médicos diferentes que vão chegar lá e você aí coloca lá no prontuário que foi feito isso. Eu dei aspirina. Existe ainda aspirina? Será que tem aspirina ainda? Rapaz, faz um tempo que eu não vejo. Pois é, porque aspirina é do meu tempo, viu? Então lá, tomou não sei o que das quantas, depois tem que tomar injeção, depois tomou soro, e aí tem esse prontuário médico. Isso é muito importante. E eu sempre falo isso para os produtores. Do mesmo jeito, uma máquina tem que ter o seu prontuário, que a gente não precisa chamar de prontuário, mas tem que ter lá o registro de todas as manutenções que aconteceram, né? Para que quando a gente buscar alguma informação, ela está lá registrada. Então, eu imagino que o que vocês estão fazendo lá é como se fosse um prontuário daquela... Como é que é o Daquele nome? ensaio, daquele protocolo, né? Não, daquela... Como é o nome daquele espaço lá? Daquela parcela. Daquela parcela. Isso. Isso tá em cada experimento, né? Não tá em cada parcela. Porque assim, o experimento, a gente tem a pasta do experimento e que contém os tratamentos, entendeu? Entendi. Então, aquele experimento do magnésio que você me falou que tem 5 parcelas, o experimento, então... Por exemplo, esse experimento que nós tínhamos em magnésio, nós tínhamos 5 fontes. Então, ele era 21 tratamentos. 5 fontes, 4 doses, 20 tratamentos. Mais a testemunha, 21. Então, isso tinha 6 parcelas. Então, é 21 vezes 6 para dar o número total de parcelas. São 126 parcelas só esse ensaio. Então o prontuário, que seria... Ele é do ensaio, do experimento, não da parcela. A parcela, ela é um tratamento dentro do ensaio. Entendeu? Então, o procedimento, vamos chamar de procedimento, que vocês acompanham diariamente, que seria esse protocolo, ele é diário ou... Semanal. Não, beleza, mas... vamos lá, vocês não têm... tem dias que vocês não acontece nada naquele experimento, é isso? Isso, exatamente. Aí, assim, como está tudo desenhado, nós passamos protocolo por protocolo. Tem protocolo que, por exemplo, não tem avaliação nesse estágio que a planta está hoje. Entendi. Beleza, ele fica lá em stand-by, a gente vai acompanhando toda semana. Repassa toda semana. Toda semana tem. Isso. Não quer dizer que tem avaliação, mas que a gente olha aquele protocolo, aquela ficha aquele prontuário do protocolo, toda semana a gente tem que repassar para ver. Não, a soja está em R1. Tem alguma avaliação nesse ensaio? Não, aqui não tem. Então, beleza, essa semana fica tranquilo. Ah, não, esse aqui tem. Então, esse aqui vai para o cronograma de avaliação. Além disso, os experimentos ele é muito legal porque não é simplesmente eu desenhar o experimento e eu engessar aquilo lá e larguei para fazer e pronto, abandonei, tá lá. Não, o experimento, além de a gente estar fazendo as avaliações, diariamente, ou pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, a gente está passando, dando aquela olhada nos ensaios, dando uma avaliada, com aquele olhar crítico e olhar técnico de um pesquisador, de um engenheiro agrônomo que tá ali, que lida com aquilo ali, que tem pra gente ter aquelas percepções pessoais e dizer, não, aqui eu acho que vale a pena incrementar mais essa avaliação. Então, o protocolo, vamos dizer assim, ele é o norte, mas ao longo do experimento, o João vai lá hoje, tem um dia da semana que ele vai lá para rodar os experimentos. Sim. Então nós rodamos os experimentos, nós arrancamos o plano, nós vemos o plano, eu acho que aqui tá dando diferença, né? Vamos avaliar uma coisa diferente aqui. Então, outra semana o Leandro vai lá, a gente junta toda a parte do Leandro, Matheus, do João, vamos fazer uma rodada para dar uma olhada nos ensaios. Não, aqui tem uma coisa importante, a gente anota. Sim. Teve uma observação importante lá em V4, naquele protocolo, naquela parcela, que chamou a atenção. Tá. Porque senão lá no final, dificilmente com 1.500 parcelas, 2.000 parcelas, tu lembrar da observação que foi feita lá no início. Não. Então, realmente, esse controle de tudo que está acontecendo, eu entrei aplicando esse protocolo, entrei fazendo fungicida, é anotado no protocolo, tal dia feito fungicida, tal, tudo. Tá. Porque é o seguinte, o engenheiro de produção, ele existe, a função é justamente produzir mais, gastando menos. E um dos lemas, das coisas mais importantes, é que você tenha a rastreabilidade dos processos, né? Então, não tem como você ter um centro de pesquisa sem ter a rastreabilidade. E aí, uma pergunta é, sempre a pessoa que fez aquilo, está registrado quem foi a pessoa, né? Exatamente. Tem que assinar lá. Hoje, ainda a gente não tem no centro de pesquisa, mas hoje tem softwares específicos para pesquisa. Era a minha pergunta que eu ia fazer agora. Você consegue gerar um protocolo dentro do software, você consegue fazer dosagem dentro do software, o software calcula diretamente para ti. Tá. Hoje, nós, pela estrutura que a gente está ainda construindo, nós fizemos ainda planilhas no Excel, que já nos ajuda do que ser a mão. Sim. Mas ainda temos muito ainda que crescer e evoluir. Tá. Mas você falou tudo. Se não tiver rastreabilidade, não tiver controle de processo dentro do experimento, você não consegue gerar um dado confiável.
Então, isso é a premissa básica É. do experimento. Assim, a gente sempre fala, pecam por anotar mais do que por não anotar. Então, é melhor eu exatamente. ter uma anotação que não serve para nada do que eu não ter uma anotação. Isso, Então, mas assim, isso é verdade. isso é uma coisa que a gente orienta os meninos. Aplicou? É pelo Anota. excesso, mas não pela Tá falta. vendo uma cor amarela diferente na parcela, mesmo não sabendo o que é? Chama a gente, ó. Ali tá estranho, tá mais amarelado. Entrou fazendo uma avaliação, a gente, na avaliação, na planilha de avaliação, você tem o estádio, você tem a data, você tem o número da parcela, o bloco que ela tá, Sim, quais avaliações você fez, os dados digitados. Então, tá. assim, tudo isso a gente tá organizando. A gente tá com planilha física, a gente já tá tentando ir para um tablet já esse ano, justamente Sim. para facilitar a Digitalizar, né? digitalização já direto, em que eu consigo, no momento que eles terminar a avaliação, pegar esse dado na internet, essa planilha subir automaticamente para o Drive, eu já consigo acessar pelo meu computador e fazer Tá, as agora considerações. outra coisa que você me falou é o seguinte, né? De vez em quando vocês vão lá, dentro do planejamento de vocês, vão ter que ir lá e arrancar e contar, sei lá, as vagens. Não existe isso? né? existe. Como é que é registrado isso? Como é através de foto? É um vídeo? Tipo assim, como é que dá credibilidade? Como é que você, como gerente, sabe que aquilo é verdadeiro? Tá registrado lá que aconteceu isso, mas tem que ter fotos? Como é que funciona? Assim, tem toda a capacitação da equipe, primeiro, que isso é extremamente importante, né? Então, assim, por isso que sempre tem um profissional que tem conhecimento daquilo que está sendo feito acompanhando. Então, nunca está sendo assim, por exemplo, entrou hoje na empresa e já vai entrar fazendo e vai ficar fazendo sozinho. Sim. Não funciona dessa forma, então a gente sempre tem alguma pessoa junto, Tá com orientando. experiência, que já fez aquele processo de segmento antes. E eu, nesse ponto, sou muito crica, sabe? Porque Sim. eu gosto das coisas bem certas, bem ajustadas no lugar, com bastante capricho, e sou meio sistemático nesse ponto, porque realmente a gente sabe que se tu não for dessa forma, as coisas realmente não saem como precisa ser feitas. E não dá confiança, credibilidade, né? Exatamente. Então, assim, tem todo um treinamento daquilo que as pessoas estão fazendo, né? Essas metodologias, todas elas estão padronizadas. Então, se eu vou dar uma nota de fito, se eu vou na internet, eu pesquiso artigos que te explica como que dá fito, uma escala que dá fito, uma escala visual. Por exemplo, doença. Não é o nosso caso, mas eu vou trazer uma coisa simples. A ferrugem da soja. Se eu pegar lá, a Embrapa tem uma escala de severidade para você dar nota. Com imagem, tudo, da folha de soja, então facilita a tua avaliação. Claro que, por que a gente está indo mais para a parte tecnológica? Por que a gente compra um Multispec? Por que a gente tem um clorofilog? Por que a gente tá adquirindo equipamentos para fazer a avaliação e sair um pouco mais da avaliação mais humana? Justamente para te diminuir essa variabilidade de percepções. Perfeito. Eu vou lá, dou uma nota, a Cindy vai lá, dou uma nota, Sim. a Ana vai lá, dou outra nota. Sim. Com o equipamento, não. É uma avaliação padronizada. Então, aquilo ali, realmente, toda vez que você tem uma padronização maior dos processos, consequentemente, vai sair o mais próximo possível tudo, né? Sim. Então, é isso que a gente está buscando. E, assim, para minimizar esses erros, realmente é treinamento. As pessoas saberem por que está fazendo, por isso que é importante fazer o curso. A gente faz treinamentos semanais. Vou lá no campo, pessoal, por que estamos fazendo isso? Tá vendo isso aqui? Explica por que está acontecendo, explica a fisiologia da planta, explica por que a soja deu uma fito, explica por que o magnésio, o sintoma de deficiência é assim. Então, quanto mais a equipe tiver capacitada e ela ter conhecimento daquilo que ela está fazendo e o porquê que ela está fazendo, a qualidade do processo das operações, sem dúvida nenhuma, ela é muito maior. E o que me permite isso, por exemplo, na contagem de vagem, a gente coleta 5 plantas por parcela. 5 plantas vezes 6 repetições, cada tratamento é avaliado 30 plantas. Então, tu imagina, 30 plantas cada tratamento vezes 21 tratamentos. É muita soja sendo contada. Então, assim, dentro de cada um, elas anotam, tem uma pessoa que só fica anotando. Então, dentro do processo da avaliação, cada um sabe a sua função. Você faz isso, você faz aquilo, tudo definido para que as coisas fluam e os erros não aconteçam. Ou minimiza, Exatamente. Então, assim, todas as anotações a gente vê, todas as dúvidas a gente melhora a comunicação com o rádio, com o telefone, com alguma coisa. Deu algum problema? A orientação se não sabe, não faz, chama alguém que explica. Mas, assim, a gente sempre capacita as pessoas para que elas consigam realmente fazer aquilo lá. E
assim, sempre tem alguma pessoa, algum profissional há mais Tá, tempo mas no de qualquer mercado maneira pra- também hoje, eu lembro que vocês têm lá, ó, até eu via fotos, vocês tiram fotos também Sim, das sim. coisas. Até porque hoje a tecnologia nos facilita, né? Então, eu acredito que tá lá, beleza, contamos aqui, se eu fosse o profissional, fazia isso, então eu acho que também é feito lá, né? Com o registro de fotos. E qual o maior desafio que você está enfrentando? Ou, tipo assim, quais são os desafios que você mais tem no centro de pesquisa? Eu vi que você estava falando, estamos formando equipe. É tranquilo, equipe? Como é que você. Como é que é? Gente, como é que é? Ah, amor, acho que você sabe muito mais do que eu essa questão, que é teu trabalho diário isso aí, né? Realmente, a gente começar do zero não é fácil. É gratificante lá na frente você olhar para trás e ver que tudo saiu e esse suor que você dedicou aí Sim. a derramar para construir uma coisa e deu certo. Mas realmente, quando a gente está começando a estrutura, a gente está construindo processos, a gente está organizando uma estrutura para receber pessoas, então assim, a gente está lidando com humanos, então a gente tem que entender as demandas, tem que entender as dificuldades, tem que compreender cada um, tem que dar uma estrutura mínima para que eles consigam desempenhar o trabalho com conforto. E eu acho que o mais importante é despertar neles o prazer de trabalhar dentro da Sim. empresa, porque aí eles vão conseguir fazer tudo com capricho, com boa vontade, vão vestir a camiseta da empresa. E a gente sabe que aquilo lá vai acontecer porque todo mundo tá animado, todo mundo bom assim, tá estimulado a fazer aquilo lá. Ô, Renan, eu acho que tem uma coisa aqui que é importante a gente falar, porque nesse caso específico ali do centro de pesquisas, não tem como você ter pessoas desmotivadas lá. Sabe quando eu digo isso? Porque, moço, não tem margem para erro no centro de pesquisas. Exatamente. E aí, quando a gente não tem pessoas envolvidas, cara, eu fico imaginando, é um problemaço para vocês lá, né? Então, mas assim, uma das coisas que eu sempre falo, Renan, para os produtores é o seguinte: muitas pessoas, muitos fazendeiros reclamam que perdem gente boa, foi embora. Cara, tinha um funcionário bom e ele foi embora, mas eu não sou grosso, eu trato ele bem, beleza. Só que os teus processos são todos bagunçados, você não tem planejamento. Ele manda alguém, o gerente, não precisa nem ser o dono, o gerente manda lá fazer um negócio agora, e para aí, vem cá que a gente tem que fazer outro negócio aqui. E aí vira uma bola de ping-pong, né? Não, não, as pessoas não gostam disso, as pessoas gostam de ter previsibilidade, saber o que vai ser feito amanhã. E aí eu vejo você falando aqui sobre as reuniões semanais, né? Reuniões diárias, que você chega lá, então realinha aquele dia, de repente aconteceu uma coisa, de repente choveu, aí aquele planejamento que vai ter que ser mudado, né? A gente tem que ter o plano A, plano B, o plano C dentro do agro. Então hoje eu vejo você me falando que vocês estão no caminho certo, estão fazendo o que tem que ser feito, até porque, como eu digo, se vocês não fizerem, pessoas envolvidas, processos bem definidos e planejamento detalhado, que tem que ter o planejamento detalhado de todas as operações que vocês vão fazer. Cara, é muito detalhe que tem no centro de pesquisa. Então, acredito que assim, o produtor que está ouvindo esse podcast deve pensar, cara, e eu nem tenho esses detalhes todos e não faço uma reunião semanal. Seria tão fácil se eu fizesse uma reunião semanal. E é isso que chama atenção, seu Bexiga. A gente briga tanto no meu dia a dia, eu falo sobre isso. Reuniões semanais de alinhamento fazem toda a diferença. Você reduz os desperdícios, as pessoas vão saber o que tem que ser feito. Quando você tem definido os POPs, que são os procedimentos operacionais padrões, as pessoas sabem como tem que fazer aquela determinada tarefa, evita erros, aumenta a segurança de determinadas situações que são operações de risco. Então, moço, se liga, é necessário, né? O Renan está mostrando aqui o quanto é importante termos reuniões semanais, não é isso? Exatamente, Mauro. O ano passado, como eu contei, é uma equipe tudo nova, né? Muito dos processos, no final, culminavam em mim. Porque a inexperiência, todo mundo novo, muitos não tinham vivenciado a experiência de um centro de pesquisa. Então, ficava cada vez mais difícil, né? A programação não estava 100%, o planejamento não estava 100%, mas o que a gente pegou? O que a gente aproveitou dessa safra? Então, a primeira coisa que a gente finalizou essa safra, eu olhei para eles e falei, cara, o ano que vem nós não podemos cometer os erros que a gente cometeu esse ano. Sim. Então, essas reuniões semanais, elas começaram a acontecer com muito mais frequência. Então, agora a gente definiu toda semana, faz uma reunião, diariamente faz o alinhamento, tem a comunicação para o WhatsApp, então a gente alinha. Além disso, reforça de noite que a gente vai sair de amanhã, como é que vai ser amanhã. Sim. Então tem um grupo para justamente comunicar.
eu comecei eu sempre gostei disso, né? A permitir a participação dos colaboradores, tá? Então, assim, pedir opinião, nós temos que fazer isso. Como é que você Cara, acha? que massa, O que você está achando do centro de pesquisa? O que você está achando da raiz? O que você está achando da minha gerência? Sim, Então, assim, eu acho que é feedbacks, muito né? importante, exatamente. A gente fez alguns treinamentos que a Raiz proporcionou aí de líderes, então isso aconselho. Eu era uma pessoa que não fazia, nunca fiz isso, comecei a fazer, então nos permite a gente fazer uma autoleitura do que a Perfeito. gente está fazendo. Além disso, facilita tu compreender o perfil de cada colaborador. Perfeito. Igual tu falou, hoje a geração Z, vamos dizer Isso. assim, sei lá, não sei mais se é Z, Nem sei, a geração mas, assim, atual. exatamente. Y, acho que Ela é é. cada vez mais dependente de tu entender o comportamento do cara. É. Desde a parte profissional, quanto a parte pessoal, quanto a Sim. parte social. Então, a abordagem que eu faço contigo não é a mesma abordagem que eu vou De fazer com o meu jeito nenhum. colaborador. Então, eu sempre busquei a participação deles. Agora, claro que os mais velhos que eu digo o primeiro ano de centro de pesquisa, já começaram a ter responsabilidades. Então, o primeiro ano eu fui um pouco mais leve, justamente por causa da experiência. Sim. E à medida que eles foram evoluindo, eu fui vendo e entendendo o perfil de cada um, identificando os potenciais de cada um e Sim. corrigindo e orientando para que não vamos dizer nem a deficiência, vamos dizer assim, as pontos de melhoria de cada um dentro dos feedbacks, para elevar o nível profissional de todos e distribuindo atividades. Então, você fica responsável por isso e eu vou te cobrar por causa disso. Na dúvida, venha me falar. Então, isso realmente foi uma das coisas que a gente está implementando esses processos, essas reuniões de alinhamento, elas são extremamente importantes. Show. Tu falou uma outra coisa, Renan, importantíssimo que eu queria relembrar todo produtor também. Você falou que você viu que teve erros no ano passado e você fez uma reunião para que não se voltasse a acontecer. Isso eu aprendi lá no Senai ainda, quando a gente fez um programa chamado Brasil Mais Produtivo. E nesse programa eu fui um dos consultores, inclusive fui premiado na época que eu fiz aliás, a melhor consultoria do Brasil em móveis. Eu fui premiado, ganhei o prêmio como a melhor consultoria no setor imobiliário. Mas eu não estou falando sobre isso, eu estou falando que a gente foi chamado lá em Brasília para a gente ver as lições aprendidas daquele programa Brasil Mais Produtivo. E aí eu faço nas consultorias que a gente aplica também, sempre num plantio, né? Quando a gente vai começar um plantio, por exemplo, agora, que é a época do plantio, inclusive numa fazenda a gente fez esses dias, numa outra que está me esperando eu voltar para o Pará para a gente fazer lições aprendidas no plantio. O que foi que a gente fez no ano passado que não foi tão legal e que a gente pode melhorar? Cara, isso tem um diferencial tão grande, porque é o seguinte, você aprende, isso é uma ferramenta que você aprende com os seus erros. Mas o que acontece na maior parte das fazendas? É briga, é buscar o culpado, é xingar, né? Errou, pronto, não tem algo para você reeducar, aprender com aquele erro, né? Então, parabéns para você, Renan, que você fez isso aí, e continue dessa forma, buscando sempre o entendimento, a colaboração, isso que você faz de chamar as pessoas para vir com você, pedir a ideia delas, o que você acha disso, o que você está achando daquilo, isso faz com que a equipe se envolva. E lembra que eu falo que nosso primeiro P é pessoas envolvidas no lugar certo. E você também falou sobre pessoas diferentes, falar com elas de uma forma diferente, porque elas têm perfis diferentes. Então, tudo que você está fazendo lá está no caminho certo, de verdade. É o que a gente explica e ensina para todos nas fazendas. Parabéns para tu, viu, seu bexiga? Isso, e tem um ponto importante que eu também gosto de fazer, Mauro, é que assim, a gente sabe que a hierarquia ela é muito importante em situações, né? Mas eu sempre tento falar para a equipe que eu quero ser uma pessoa que está ali não para ser tratada ou ser visível, ser observado como um gerente. Sim. Eu quero ser observado como um líder que está ali junto, ensinando, ajustando, porque assim, para quebrar aquele gelo, assim que as pessoas tenham uma liberdade de vir falar comigo, não só coisas trabalhistas, não só profissionais, mas pessoais. A nossa equipe é pequena, uma equipe legal, então assim, eu sempre comento com eles, acho que nosso trabalho ele é extrovertido, porque a gente brinca, a gente tira sarro, claro que respeitando as limitações de um ou outro, né? Sim. Mas são brincadeiras saudáveis que que quebram um gelo e tornam ambiente, a tarde um ambiente mais melhor, agradável. Exatamente, um ambiente agradável. E eles me enxergam também como uma pessoa diferente. Claro que tem certos momentos que você, como gestor, você tem que direcionar e colocar a pessoa
no lugar, realmente, orientar, Sim, orientar, exercer ser a mais função. duro, exatamente. Exatamente. Mas eu gosto de ser dessa forma porque as pessoas sentem mais liberdade em vir conversar comigo, Você sabe? me lembrou outra coisa aqui. Ô, seus bexiga, presta atenção. Muitas vezes vocês reclamam que as pessoas não têm aquele sentimento de dono. Eu queria tanto que eles se sentissem como dono. Só que você trata eles como subordinado e não como parceiro. Entenda essa diferença. Quando você trata o seu funcionário como seu parceiro e anda lado a lado, que é o que o Renan está falando aqui, você realmente vai ter pessoas que se sentem donos daquele negócio. Agora, quando você trata ele como um subordinado, que aqui tu manda e ele tem que te obedecer, tu nunca vai ter um cara com sentimento de dono. Presta atenção, seu bexiga. Eu falo uma coisa pro meu pai, inclusive, para a equipe, que liderança não é uma coisa que você compra, é uma coisa que se conquista, né? Exatamente. Então, e se conquista provando que você sabe fazer e você já fez aquilo. Isso. Então, assim, não é porque realmente eu tô mandando eles fazer. Não. Eu faço e eu sei se eu tenho alguma pontuação a fazer, tá muito devagar, Isso. poder melhorar. Ah, mas não dá. Eu vou lá e mostro que... A liderança é pelo exemplo. Exatamente, pelo exemplo. E eu falo muito isso pro meu pai. Muito bom. Então, você tem um conhecimento prático que não encontra em livro nenhum. Isso. De tudo. Que se o senhor pegasse tudo isso e transmitisse para alguém, com certeza os processos da fazenda iam melhorar. Sim. Agora, se você guardar tudo para ti, você nunca vai ter alguém que faça, então você sempre vai estar dependente. Então, acho que a gente tem que usar esse conhecimento para construir pessoas. Exato. E o papel do líder, que é o que a gente aprende, né, nos cursos de liderança, ele realmente, você Influenciar as gerenciar pessoas. e liderar pessoas. Para que essas pessoas, então, Isso, entreguem Renan, leva resultado. essa frase com você para sempre. A gente gerencia processos e lidera pessoas. Não tem para onde correr. Não adianta você achar que você vai gerenciar uma pessoa. Você gerencia o processo. A vida do cara é ele que gerencia dele. Né? Então, tá certíssimo. Gente, caramba, a gente já passou mais de hora aqui. Foi muito bom mesmo o papo. Eu normalmente deixo um espaçozinho aqui para que você possa realmente deixar alguma mensagem para o produtor, você de produtor para produtor. Então deixa sua mensagem aí para nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos agricultores parceiros aí do Brasilzão. Não, show de bola, Mauro. E Primeiramente, deixa a tua rede social também, viu? beleza, meu Instagram é Renan Teston. Então é lá onde eu tô começando a entender um pouco mais e publicar um pouco mais também. Certo. Junto do Instagram da Raiz, a gente traz também bastante conteúdo técnico. Normalmente, semanalmente, a gente está trazendo gravações do centro de pesquisa, Certo. com informações dos ensaios, da safra de andamento. Então, a gente está compartilhando mais informações para que os produtores consigam Show de bola. ver e agregar isso dentro da sua propriedade e ajustar dentro da sua realidade. Mauro, eu queria agradecer a oportunidade, foi muito bom o papo mesmo. É sempre um prazer e uma satisfação estar aqui conversando contigo. Não é uma conversa formal, mas é uma conversa muito bacana onde que a gente troca informações, na verdade. E eu queria deixar, assim, estou à disposição, tanto eu como o Renan, quanto a Raiz da Solução, a recebê-los aqui, a dúvidas, a questionamentos. Eu acho que um dos grandes legados da Raiz é justamente esse conhecimento compartilhado. Então, a gente acredita muito que o que vai realmente fazer a diferença dentro da propriedade é o conhecimento. Então, é isso que a gente tenta gerar dentro do centro de pesquisa, né? Com os ensaios, com tudo isso que a gente bateu o papo aqui hoje. Sim. Não é simplesmente ter um resultado, mas ter uma informação que vai gerar um conhecimento, que esse conhecimento vai ser transmitido lá para a ponta, que é o produtor, Sim. e esse produtor consiga aplicar dentro da propriedade Exato. com conhecimento, Isso aí. ajustar dentro da sua realidade, buscando esse melhor potencial produtivo. Então, assim, eu fico à disposição, minhas Show. redes sociais tá aí, a Raiz da Solução também tá aí, sempre que precisar, podem contar conosco e a gente está à disposição. E você, seu bexiga, que ainda não se inscreveu no canal, vai lá, compartilha com seus amigos, isso é muito importante para que o canal cresça. Renan, muito obrigado de verdade mais uma vez por ter vindo aqui, dedicado essa hora da sua vida aqui. E nós temos uma frase sempre que a gente fala no final, eu falo uma parte e você fala outra olhando para aquela câmera lá. 3, 2, 1, e aí? Vamos agregar? Show de bola!